Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje eu vou contar como é ser celíaca e vegana. Se você quiser saber como é esse desafio, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos. Então, gente, vários de vocês nos comentários me pediram para gravar um vídeo contando um pouco mais sobre a doença celíaca e sobre como é ser celíaca e vegana ao mesmo tempo. Então, tô aqui para fazer esse vídeo para vocês. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários que vai ser o maior prazer gravar para vocês. Então, gente, a doença celíaca é uma doença autoimune. Em primeiro lugar, o que isso significa? Significa que é o próprio sistema imunológico, que é um sistema de defesa do nosso organismo, que ataca o nosso corpo. No caso da doença celíaca, esse ataque se dá por reação a uma proteína que está presente no glúten, né? Que chama gliadina, essa proteína. E essa proteína está presente em alguns alimentos, como o trigo, o centeio, a cevada e, por contaminação cruzada, a aveia. A gente já vai chegar nesse papo da contaminação cruzada. Mas, só para entender, então, o nosso corpo reage a esses cereais, tá? A proteína do glúten presente nesses cereais e cria uma reação de ataque, tá? Essa reação de ataque pode se dar dentro do intestino ou na pele. Quando se trata de uma doença que ataca mais os intestinos, os sintomas mais comuns são a diarreia, cólicas, gases, inchaço abdominal, dores nas articulações, falta de absorção de nutrientes, então pode causar desnutrição, anemia, osteoporose também, tá? É bem variada a quantidade de sintomas, mas acho que o sintoma mais clássico é uma diarreia que não passa, tá? Então, no caso da doença celíaca que ataca a pele, que é o meu caso, o que a gente sente são pequenas irritações que formam umas bolinhas na pele, que coçam demais. E é um tipo de coceira que causa uma espécie de uma queimação, tá? Não é uma coceira de alergia, é uma coceira muito intensa que causa uma queimação, tá? E essa versão cutânea se chama dermatite herpetiforme, tá? É o nome da variação cutânea da doença celíaca. Acho que é importante falar que todo mundo que é dermatite herpetiforme é celíaco, tá? Existe uma pequena confusão a esse respeito. Alguns médicos não tratam dermatite herpetiforme como uma variação da doença celíaca, mas isso desde a década de 70 já está comprovado que a dermatite herpetiforme é simplesmente a versão cutânea. Então, em vez de atacar os intestinos, ataca a pele. É o meu caso, então eu posso falar especificamente um pouco mais dessa variação para vocês, tá? Então, por exemplo, eu não sinto nenhum incômodo intestinal. Eu não tive diarreia, eu não tive gases, inchaço, enjoo, nada disso, tá? Obviamente causa um dano intestinal, que é chamado de impermeabilidade intestinal, porque o glúten ataca as paredes do intestino, que a gente tem essa reação, tá? Mas eu não tive esse incômodo que a maioria das pessoas tem. O que eu tenho é essa irritação na pele, tá? Então eu queria contar pra vocês, em primeiro lugar, como é que eu descobri a minha doença celíaca, que foi o que algumas pessoas me perguntaram, tá? E aí também como é que se faz o diagnóstico de doença celíaca. Então eu tinha uma feridinha no pé, uma irritação no pé, que causava coceira e que nunca cicatrizava. Ela ficava lá, eu coçava e ela continuava e cada vez ia piorando mais e mais e mais. E ficou cerca de um ano, eu ia no dermatologista e nada. Ninguém sabia por que aquela feridinha não cicatrizava. Estava localizada só no peito do pé, tá? Depois, essa mesma feridinha começou a aparecer em outros lugares. Então, começou a aparecer nos dedos das mãos, um pouquinho nos braços, um pouco na barriga. E aí eu comecei a desconfiar. Por sorte e por azar, eu tenho uma tia que tem essa mesma doença. Então, alguns anos atrás, acho que cerca de 15 anos, essa minha tia foi diagnosticada com dermatite herpetiforme. E como é uma doença que tem esse componente genético, quando essas bolinhas começaram a espalhar pelo corpo, eu logo desconfiei que poderia ser a mesma doença da minha tia, que era muito parecido com o que a minha tia teve. Por que eu digo que é sorte e azar? Azar porque, obviamente, a gente não queria ter doença celíaca.
né? Mas a sorte, por outro lado, é que o fato dela ser já diagnosticada me ajudou a ter um diagnóstico muito mais rápido. Então, às vezes, as pessoas vão sofrer durante anos até descobrir que o problema delas é uma doença celíaca, tá? Principalmente nessa variação cutânea, né? Que geralmente o que vai se procurar são outras doenças primeiro, não é uma doença tão comum a ponto de ter um diagnóstico diferencial tão rápido, tá? Uma outra coisa que eu sentia muito nessa época era um cansaço descomunal. Então eu já acordava cansada e principalmente depois que eu comia, depois do café da manhã eu tinha que deitar de novo. Eu não conseguia, eu ficava muito cansada mesmo. E obviamente que depois do meu diagnóstico isso teve uma explicação, porque eu comi um pãozinho, alguma coisa assim de manhã, cheio de glúten geralmente, né, um biscoito, alguma coisa. E aí isso provocava uma reação imunológica absurda e eu tinha que deitar novamente, tá? Então eu fui procurar um dermatologista, já com essa hipótese de que eu teria essa dermatite herpetiforme. E aí eu vou falar um pouco sobre as formas de diagnosticar a doença celíaca, tá? Primeira forma é fazer um exame de sangue, que vai medir os anticorpos IgA e IgG, tá? Esse exame não é conclusivo. Se ele der positivo, você é celíaco. Mas se ele der negativo, ainda existe uma chance de você ser celíaco, mesmo não tendo esse resultado positivo, tá? Então ele é um exame que é um dos primeiros a ser feitos, mas se ele der negativo, não é uma comprovação de que você não tem a doença celíaca. Então, por exemplo, o meu exame deu negativado, tá? Então ele é um dos primeiros exames porque é o exame mais barato, menos invasivo. E se ele der positivo, pronto, já tá resolvido. Se ele der negativo, é necessário continuar investigando. Então, se ainda assim existir a suspeita de doença celíaca, tem outros dois caminhos. O mais comum que vai ser pedido na sequência seria uma biópsia do teu intestino, tá? Então essa biópsia é feita por uma colonoscopia e eles procuram justamente as viscosidades do intestino, que seriam pontos em que o glúten teria causado essa impermeabilidade intestinal. Isso vai ser mostrado em imagens dessa colonoscopia e aí eles também tiram um pedacinho para fazer a análise, né? E para ver se tem a presença dessa reação imunológica ao glúten ali, tá? Para quem tem a variante cutânea, pode ser feita uma biópsia da pele. Mas essa biópsia da pele, ela é feita na lesão. Então, se você não tiver lesão nenhuma, não adianta fazer a biópsia, tá? Porque não vai aparecer na pele saudável. Só vai aparecer na pele com lesão. A terceira opção para o diagnóstico é o mapeamento genético, que se chama HLA do DQ2 ao DQ8. É importante que seja feito do DQ2 até o DQ8 e não só o DQ2 e o DQ8, tem que ser feito o mapeamento de todos esses alelos, tá? Não é um exame muito comum, tá? E você vai precisar brigar para fazer esse exame se você precisar. Na rede pública, acho que é um pouco mais difícil ainda do que na particular. Você vai precisar brigar com o seu convênio, mas você vai conseguir. E de qualquer modo, tanto na rede pública quanto na particular, você vai precisar de um pedido específico do teu médico, justificando por que é necessário fazer esse exame, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês uma indicação de um grupo que é onde eu aprendi quase tudo que eu sei sobre doença celíaca e dermatite herpetiforme. E quem precisar de apoio, entra nesse grupo que tem gente muito experiente lá dentro, orientando, inclusive como faz esse tipo de pedido, etc e tal. Então você fez esses exames, descobriu que era celíaco. E agora, né? Como proceder? Então, o que eu aprendi na minha trajetória é: a única forma de tratar a doença celíaca é com uma dieta sem glúten. Não tem remédio, não tem pomada, não tem pílula, não tem nada que vai tratar a doença celíaca. O que vai resolver a tua vida é uma dieta sem glúten. Se você tem uma dermatite herpetiforme, você precisa fazer dieta sem glúten ampliada, tá? O que significa isso? Significa que você não pode comer nada que tenha glúten e, além do glúten, você não vai poder consumir um grupo que se chama halogenados, que vai incluir iodo, bromo, cloro, flúor, iodo, bromo, cloro, flúor. Se tiver mais algum, eu deixo aqui embaixo na descrição, tá?
que são alguns elementos dessa família dos halogenados, que também vão causar reação cutânea para quem é dermatite herpetiforme, tá? Então, o que esses elementos com um monte de nome estranho, onde é que a gente encontra? A gente não compra iodo na prateleira do supermercado, certo? Certo, mas existem alimentos que são suplementados com esses elementos importantes. Então, por exemplo, o sal de cozinha, o sal refinado normal, é suplementado com iodo. A água de uma piscina vai ser uma água com uma quantidade muito grande de cloro. A própria água que vem pelo encanamento é uma água que tem cloro. Então, dependendo do seu grau de reação, você vai ter que ter um pouco mais ou menos de cuidado. Então, vou falar um pouco sobre o que é a dieta sem glúten. A dieta sem glúten é simplesmente você excluir o glúten de toda a tua vida, tá? Por que é toda a tua vida? Porque não é só no alimento. Então, às vezes, cosméticos, produtos de limpeza, todas essas coisas podem conter glúten. Então, tem que olhar tudo. Graças ao esforço de muitas pessoas celíacas, a gente já tem uma legislação que obriga os fabricantes a colocar se contém ou não contém glúten na embalagem dos produtos, tá? Então, é a primeira coisa que você vai fazer. Vai comprar alguma coisa no mercado? Bate o olho lá, vê contém ou não contém glúten, tá? Então, além de você não comprar e não consumir nada que contém glúten, você vai precisar tomar muito cuidado com uma outra coisa bem chatinha, que é a contaminação cruzada. O que isso significa? O glúten é uma partícula que fica suspensa no ar. Então, quando eu manipulo alguma coisa com glúten aqui, essa partícula fica suspensa no ar e pode parar ali, onde a gente não vê, não é visível aos olhos, tá? É visível microscopicamente. Então, a gente também não pode consumir coisas que foram manipuladas e que foram feitas numa cozinha que também faz coisas com glúten. Então, vamos supor que você descobriu uma boleira vegana que faz também um bolo sem glúten. Mas se ela faz bolos com glúten na casa dela, você não vai poder consumir. Porque é o mesmo forno, são os mesmos apetrechos, é a mesma cozinha, tá? A não ser que ela tenha um protocolo extremamente rígido para compartilhar essa cozinha, que isso existe, pode ser feito. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês um manual que ensina esse protocolo de cozinhas compartilhadas, tá? Mas se ela produz ao mesmo tempo, você não vai poder consumir, tá? Porque essa partícula fica suspensa no ar, vai parar no teu bolo também e tal, e não vai dar certo. Isso também é válido para restaurantes. Então você e sua família vai sair para comer numa cantina italiana e você vai falar, tudo bem, eu vou comer uma salada. Mas não vai dar certo, porque lá eles vão manipular as massas com glúten, o garfo, o prato, tudo que for servir veio da mesma cozinha e vai contaminar a tua salada, tá? Então você vai pensar, puxa, e agora? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai aprender a cozinhar, você vai ver todos os vídeos aqui do canal e vai fazer refeições maravilhosas para você e para sua família, tá? E para seus amigos, enfim. Você vai fazer da sua casa o grande lugar de celebração, o grande lugar de encontro. Você vai fazer da sua cozinha uma porta aberta, convidativa, para que todo mundo entre, para que todo mundo possa se alimentar. Porque, assim, o ideal do mundo seria exatamente isso, que a gente pudesse ir em algum lugar que fosse seguro para todos, né? Mas infelizmente isso não é uma realidade no mundo. Então você vai fazer isso na tua casa, né? Você vai transformar a tua cozinha num lugar seguro para você e seguro para todo mundo que for entrar, tá? Vamos fazer isso com alegria, vamos fazer isso com leveza, né? Porque a gente tá aqui no mundo para aproveitar essa experiência de ser feliz, e se a gente teve esse diagnóstico, é porque a gente precisa passar por isso. E precisa aprender a lidar com muita felicidade, com muita gratidão por ter descoberto essa possibilidade antes que fosse tarde demais, tá? Fiquei emocionada. Na tua casa também tem uma particularidade. Se você mora sozinho, ok, você faz o que você quiser. Mas se você divide a sua casa com colegas, com familiares, com teu companheiro ou companheira, você vai precisar ter uma conversa e definir como é que vocês vão fazer a coisa na casa de vocês. Porque, como eu disse, como o glúten é uma partícula que fica suspensa no ar, se a tua família, enfim, as pessoas que moram com você, forem consumir glúten em casa, vocês vão precisar ter uma divisão e um protocolo das coisas. Isso significa o quê? Onde você guarda os alimentos, dentro da geladeira e dentro do armário, tem que ser separado. Os alimentos com glúten numa prateleira, os alimentos sem glúten, outra prateleira.
Os utensílios para fazer as coisas tem que ser separado. A colher de pau, a panela, o prato, o tupperware, tudo pro celíaco tem que ser separado das outras pessoas que comem glúten dentro de casa, tá? O ideal seria que o celíaco tivesse um forninho para que ele cozinhasse os seus alimentos num forno exclusivo sem glúten. Então você vai precisar conversar com as pessoas que moram com você para que vocês façam essa divisão e que seja possível vocês conviverem com harmonia, com segurança, para que você possa ficar saudável dentro da tua casa, tá? O ideal seria que a tua família ou as pessoas que moram com você aderissem a uma dieta sem glúten dentro da casa, porque isso vai ficar muito mais confortável e muito mais seguro. Então agora eu queria falar pra vocês sobre essa combinação de ser celíaca e vegana ao mesmo tempo, tá? Algumas pessoas deixaram comentários aqui pra mim no canal pedindo pra eu falar especificamente sobre isso. Por quê? Porque são dois tipos de restrição, né? Então, querendo saber um pouquinho se era muito difícil, ser ao mesmo tempo celíaca e vegana, né? Quais eram os principais problemas e restrições, etc e tal. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é assim, ser vegano é muito fácil. Realmente, assim, não é só perto de ser celíaco, ser vegano é fácil e ponto. Mas perto de ser celíaco é muito mais fácil. Porque ser celíaco implica realmente em diversos tipos de cuidado, muitos problemas, muitas impossibilidades. Enquanto ser vegano é super tranquilo. Se você for vegano e não for celíaco, né? Você vai poder ir em qualquer restaurante com essa família que sempre vai ter uma opção, sempre vai ter uma coisinha ali que você possa comer. Já sendo celíaco, isso não é verdade, justamente por conta da contaminação cruzada que eu estava explicando, a gente realmente não pode ir em qualquer lugar. Então, esse processo de socialização que está muito em torno da comida fica prejudicado. Então, a primeira coisa que eu digo pra vocês é, não deixa de socializar por conta disso. Come alguma coisa antes e daí depois você vai pro jantar da sua família ou pro aniversário dos teus amigos, sabe? Não deixa de fazer por conta disso. E aos poucos também você vai tentando incutir uma experiência com o teu círculo de pessoas em que a socialização não esteja sempre em volta da refeição, da comida ou do evento, né? Vocês podem ir num parque, vocês podem se juntar para conversar, vocês podem ir num cinema, num teatro, numa exposição. Tem tantas coisas que você pode fazer com as pessoas que você ama, que não envolvam estar em volta de uma mesa comendo, né? Ou então, como eu já falei, convida as pessoas para virem na tua casa, né? E aí torna a tua casa esse lugar que é seguro para você, tá? Uma coisa que eu queria comentar é que no início do blog, do Laboratório dos Sentidos, eu já era vegana, obviamente, mas eu ainda não era celíaca. Então as primeiras receitas que eu fiz eram receitas que levavam glúten. E aí no meio do caminho do blog ali, em algum momento que eu tive meu diagnóstico e descobri que eu era celíaca, eu passei a reformular aquelas receitas que eu já tinha publicado para a sua versão sem glúten. Porque eu queria que o blog fosse um blog 100% sem glúten e vegano, né? Porque essa combinação é uma combinação rara. Você tem muitos produtos para celíacos, que tem ovo, que tem produtos de origem animal. E você tem muitos produtos para veganos que tem glúten. Então, assim, esse nicho, né, de pessoas celíacas e veganas, aí já está um pouco melhor, mas ainda não está tão desenvolvido. Então eu queria que o blog fosse um lugar em que as pessoas pudessem encontrar informação e inspiração para levar uma vida vegana e celíaca com muita alegria, com muito sabor, com muito tempero, enfim, com muitas alternativas, né? E aí não só em relação aos alimentos, obviamente, mas também em relação aos cosméticos e produtos de limpeza, que vocês já viram algumas receitas aqui no canal e sabem que tem lá no blog também a nossa apostilinha de cosméticos naturais veganos. Eu também tenho uma linha de produtinhos que a gente vende, então que pudesse ser uma fonte de informação para que a gente produzisse coisas seguras, né? Para que a gente não tivesse nenhum problema. Então, gente, eu sei que é muita informação, é muita coisa. Eu quis dar pra vocês uma gama um pouco mais geral, né? De como é feito, do que é a doença celíaca, de como é feito o diagnóstico e como é a vida de um celíaco, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida a esse respeito, use os comentários pra gente continuar conversando e eu posso gravar outros vídeos sobre isso se vocês deixarem pra mim as suas questões aqui embaixo. Eu posso fazer um Fabi Responde só sobre doença celíaca, se tiver bastante dúvida de vocês,
ou gravar algum outro vídeo com algum tema que vocês surgiram, tá? Então deixa aqui nos comentários pra mim, pra eu saber que eu vou ter a maior alegria de gravar isso pra vocês. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de conversar sobre isso e de mostrar também como é que é a vida de uma pessoa que é celíaca, né, e vegana. Enfim, eu vou ter a maior alegria de gravar pra vocês e de a gente continuar conversando sobre esse assunto, tá? De responder quem precisar e de ajudar também quem estiver nesse processo de descoberta de diagnóstico ou início da vida celíaca. Pode me procurar que vai ser o maior prazer ajudar vocês no que eu puder, no que eu souber, ou encaminhar para quem eu acho que para grupos e coisas de apoio que eu acho que possam ajudar. E muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Me deem uma força dando joinha nesse vídeo. E se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito, muito a divulgar o canal, para o nosso canal crescer e a gente poder continuar fazendo esse trabalho, divulgando a informação, divulgando o veganismo e ajudando as pessoas, tá? Um beijão e até mais!